O meu intuito aqui, na verdade, é falar um pouquinho para vocês a respeito das principais áreas de atuação da nutrição, então eu vou trazer a resolução, que acaba nos respaldando a respeito disso, e conversando um pouquinho mais sobre como a gente pode ir além, dentro dessas áreas que são fechadas, né? Bom, Janaína, depois qualquer coisa você vai me falando, pode me interromper sem problema nenhum com as perguntas, tá? Pode deixar. Então tá ótimo. Olha, como primeiro ponto, né, eu queria falar para vocês que falar sobre a importância da nutrição, a importância da alimentação, da dieta, tanto na prevenção de doenças, como também no tratamento, no controle de doenças, isso não é novo, né? Antes, então, de existir a nossa profissão nutricionista, há mais de um século, eu não sei se vocês já ouviram falar em Thomas Edison, né? Ele foi um famoso inventor, e Thomas Edison fez como se fosse uma previsão ousada e de muitas maneiras presciente sobre a saúde. O que ele falou para, enfim, né, que ficou guardado? Que o médico do futuro, e é isso ele falou em 1903, não dará remédio, mas instruirá seu paciente no cuidado da estrutura humana, na dieta, na causa e na prevenção de doenças. Então, em 1903, a gente já tinha, né, essa colocação, essa inserção, melhor dizendo, da dieta nesse contexto de saúde como um todo. Pode passar, Janaína? Obrigada. No entanto, a gente também não pode tirar, né, o papel dos medicamentos. Obviamente, a gente tem uma indústria farmacêutica aí cada vez com mais tecnologia, né? Então, esses medicamentos, eles continuaram a desempenhar um papel muito, muito, muito importante na medicina, na prática da medicina, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí, né, esse avanço também dos conhecimentos da nutrição. E quando eu falo de conhecimentos da nutrição, é de uma forma muito ampla, né? Eu acabei, enfim, não me apresentando, mas como a Janaína comentou, eu atuo muito em consultório, voltada para nutrição clínica, então, dentro dessa parte de nutrição clínica, né, com a alimentação a gente consegue mexer com a parte de comportamento alimentar, voltada para a questão de neurociência nutricional, que é uma área que tem crescido muito hoje também, uma área de estudos, né, e a gente também consegue trabalhar de uma forma bem pontual em sistemas biológicos, né? Que é o que a gente acaba conhecendo, rotas metabólicas, metabolismo de macronutrientes, de micronutrientes. Mas a gente também não pode esquecer desse aspecto mais amplo que a nutrição traz, né? As pessoas acabam se alimentando e não só comendo, né? Então, esse processo de alimentação, ele é muito mais amplo, envolve todo um contexto cultural, um contexto social, enfim. Então, a forma como o homem se alimenta acaba sendo vista, né, nos dias de hoje, como um componente central, tanto na saúde quanto no bem-estar de qualquer paciente. Então, a partir da forma como essa pessoa se alimenta, a gente consegue prevenir doenças e consegue também o tratamento, né, de outras doenças, o controle de doenças crônicas, não transmissíveis principalmente. Existem algumas patologias, né, em que a nutrição ela tem um papel central mesmo, como, por exemplo, o diabetes mellitus tipo 2, a anorexia nervosa, né, onde a gente tem a terapia nutricional ali atuante, realmente fazendo a diferença para o paciente. Pode passar, Janaína? Obrigada. E aí eu trouxe para vocês a nossa lei, né? A gente tem a lei número 8234, de 17 de setembro de 91, tá? E ela comenta sobre as atividades privativas do nutricionista. Então, não vamos estender aqui, né, falando sobre essa lei, mas é uma lei importantíssima. Eu até peço que vocês anotem, enfim, quem não conhece todos os tópicos, né? Para realmente a gente saber e a gente conseguir colocar o nosso papel junto à sociedade. Eu vou pontuar só uma questão que é muito importante, né? Quando a gente pensa em atividade privativa do nutricionista, tem ali o artigo 3º, no número... a gente tem no número, por exemplo, 6, né? Falando sobre a questão de consultoria, de assessoria, que é também uma área muito importante, que está crescendo muito hoje, né? E temos a questão de assistência e educação nutricional. Independente da área de atuação do nutricionista, eu acredito no papel educador dele,
né? Então, independente de você atuar numa área de one, numa área de nutrição clínica, em representação comercial, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, a gente tem esse papel de fazer a educação nutricional, e isso é uma atividade privativa da nossa profissão, ok? Pode passar. E aí, quantos nós somos hoje, né? Eu trouxe, na verdade, dados, e eu queria saber de onde vocês são, se todos são aqui do Rio de Janeiro, se tem alguém de outro local, depois contem pra gente. Na verdade, eu salientei, né, eu acabei puxando os dados do Brasil, tá? Isso, na verdade, no terceiro trimestre de 2019, a gente tinha aí uma base de 150.892 nutricionistas a nível nacional, tá? E quando a gente vai para o Rio de Janeiro, a gente tem aí mais de 17.500 profissionais. Então, assim, é uma profissão que ela está num crescente, tá? Eu trouxe até um gráfico para vocês mostrando que realmente a gente fala muito sobre nutrição como uma profissão do futuro, e isso tem chamado bastante atenção para quem quer escolher uma carreira, né? Dada toda a amplitude, todo o leque de opções que o nutricionista tem, várias áreas de atuação, enfim, e a gente vem vendo, né, vem acompanhando esse crescente em relação ao número de profissionais formados. E a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre como o nutricionista, como ele tem que agir, né, para que ele consiga um diferencial no mercado de trabalho também, independente da área de atuação. Pode passar, Janaína. E aí, antes disso, eu queria só salientar para vocês, né, também esses dados são de 2019, então a gente tem aqui que a gente ainda tem uma grande maioria do sexo feminino dentro do perfil, né, de nutricionistas a nível nacional, 72% estão formados há 5 anos ou mais, e aí eu queria dar uma atenção especial em relação a isso, desculpem, sobre a necessidade de vocês ficarem se atualizando, né, que é muito importante vocês ficarem realmente antenados, tem a questão da educação permanente, que a gente chama, né, para todos os profissionais da área da saúde, na nutrição não é diferente. Então, se você pega, por exemplo, alguns conhecimentos dentro da área da nutrição há 5 anos atrás, já são diferentes, né, a gente até brinca falando do ovo, que uma hora ele é legal, outra hora ele não é, então, assim, a gente tem que estar antenado, temos que estar atualizados em relação a tudo que acontece, principalmente na nossa área, né, que as coisas evoluem muito rápido, os estudos acabam trazendo muitas novidades para a gente, tá? Agora, em relação à questão demográfica, né, a gente tem aqui que 56% possui companheiro, 68% são brancas, 80,9% tem entre 25 e 44 anos. Isso, na verdade, é um reflexo, né, da idade da profissão mesmo, então a nutrição ainda é uma profissão relativamente nova. Agora, 73% possuem pós-graduação. Isso é cada vez mais importante dentro da nossa profissão, porque, como eu já falei, a gente acaba saindo da faculdade com uma formação generalista, né? Então, dentro da própria faculdade, a gente tem como elaborar alguns cursos de extensão, cursos de atualização, e depois que a gente se forma, que a gente já sabe em que área a gente pretende atuar, pretende trabalhar, então é interessante realmente que a gente se especialize para focar mais, né, no conteúdo que a gente vai colocar em prática na nossa rotina profissional, tá? Pode passar. E aí, como eu comentei com vocês, né, a gente tem, então, um crescente em relação ao número de nutricionistas. Esse gráfico vai até 2018, então vejam que até 2019, né, no número que eu mostrei para vocês, a gente já tem aí um quantitativo que ultrapassa 150 mil profissionais, tá? Então, vejam aqui que no ano 2000, né, a gente tinha uma base aí de 25 mil profissionais. Olha o salto que a gente deu em menos de 20 anos, né? Então, realmente, assim, é uma profissão que ela está num crescente muito, muito, muito interessante. Pode passar, Janaína. E aí eu peguei esse documento aqui para vocês, um artigo, obviamente aqui a gente vai falar mais em relação a bate-papo mesmo, né? Mas eu acabei trazendo esse artigo para vocês, que foi publicado, se eu não me engano,
esse ano, e ele fala sobre o futuro nutricionista, né? Quais são as expectativas desse nutricionista, quais são os diferenciais que ele tem que ter, e eles colocaram uma projeção para 2025, tá? Então, assim, se vocês perceberem do lado esquerdo, a gente acaba observando algumas questões, né? Então, vejam que o marketing de carreira também é uma coisa que está sendo bastante pontuada, né? Dado esse crescente da nossa profissão, não é só da nossa profissão, é da nossa área de atuação, que é a nutrição e alimentação e saúde, ela tem sido cada vez mais falada, então a gente tem que se posicionar como autoridade realmente nesse assunto, né, que é a nutrição, tá? Então, essa questão do marketing de carreira, do marketing profissional, isso é algo muito interessante, cada vez mais a gente tem falado de marketing de conteúdo, ou seja, a gente passar conteúdo de qualidade para as pessoas, para daí, então, elas conseguirem enxergar a gente como autoridade, né, no processo. Nós temos também outros caminhos aqui dentro desse esqueminha que eu coloquei à esquerda para vocês, tá? Mas o que eu queria falar para vocês é que a nutrição, ela precisa de a profissão de nutricionista, ela já está com uma visibilidade cada vez maior, nesse crescente, como eu comentei, né? Não só da quantidade de profissionais, mas também da visibilidade da profissão. E a gente tem que ter isso em mente, tá? Então, a gente tem que ter uma visão profissional. Então, saindo da faculdade, será que você já tem planos para depois de 5 anos de formado? Será que você já tem planos para dali a 10 anos de formado? Qual a área que você quer? Quais os cursos que você pretende fazer para conseguir alcançar o seu objetivo profissional? Então, a gente também precisa ter esse foco, tá? E sem falar também da atuação junto a uma equipe multidisciplinar, né? Então, cada um respeitando o seu espaço, e a gente consegue, assim, ter uma valorização muito grande, e a gente acaba crescendo bastante. Se eu não me engano, a Nutriv vai fazer um webinar, enfim, com o professor Pablo a respeito dessa questão de equipe multidisciplinar, então não percam. Agora, depois a Janaína confirma o dia para gente e o horário, tá? Em relação à questão, né, só para finalizar esse artigo, ele também fala muito a respeito de tecnologia. E nós estamos falando, olha, hoje a gente está fazendo um evento online, né? Quando a gente pega, por conta da pandemia, a gente também já está com autorização para realizarmos atendimentos no formato online. Então, o nutricionista, ele deve estar atento também a essa evolução na área de tecnologia. Como a gente pode fazer? Será que eu vou continuar escrevendo no papel? Será que eu vou ter um aplicativo de dietas para mandar para o meu paciente? Será que eu posso fazer algum tipo de interação com ele online, no formato digital? Né? Será que você, como estudante, você prefere um curso, né, no formato digital ou no formato presencial? As coisas estão mudando, né? A gente fala muito do, entre aspas, novo normal. Eu não gosto muito desse termo porque cada vez a sociedade ela vai tendo, né, várias fases que acabam sendo gatilhos para o desenvolvimento de outras questões. Mas e hoje, assim, se você para pensar daqui a 5 anos, provavelmente o seu pensamento ele está diferente do que você pensava no ano passado, no ano retrasado. Então, nós temos que estar sempre atualizados em relação a isso, ok? Pode passar, por favor. Só mais uma vez, eu acho. Ver se aparece o título. Não, né? Então deu errinho, gente, me desculpem. Bom, a gente tem aqui a nossa resolução 600 de 2018, tá? E ela que nos fala quais são as áreas de atuação da nutrição. Então, nós temos essas 6 áreas principais, e depois a gente vai ver que dessas 6 áreas a gente consegue abrir bastante o leque. Então, vejam quantas opções a gente tem, né? Então, a área número 1 que a gente comenta é a nutrição e alimentação coletiva, onde esse nutricionista ele vai ter mais o papel de gestor, né? Vai ter mais o papel ali de conseguir fazer o gerenciamento de uma unidade de alimentação e nutrição. Nós temos no segundo ponto a nutrição clínica,
No terceiro ponto, a nutrição em esportes e exercício físico, que também tem crescido muito, né, de uma forma significativa, e não de uma forma geral, né? Hoje a gente tem, por exemplo, nutricionistas atuantes com atletas, e dentro desse público de atleta, elas pegam um segmento específico. Então, tem nutricionista hoje que atua apenas com luta, com a categoria de luta, outros só com categorias de endurance, outros com categorias de fisiculturismo, né? Então, a gente acaba tendo uma especificidade muito grande em relação a esse atleta, e cada vez mais profissionais estão se especializando naquilo que desejam, né? Se aprofundar, enfim, e atender, tá? Na área número 4, a gente tem a nutrição em saúde coletiva, e, na verdade, eu gosto bastante de falar que essa nutrição em saúde coletiva é uma área transversal, né? Ela acaba pegando várias outras áreas. A gente tem muito na saúde coletiva, tanto a parte da ponta, que a gente chama, que é a assistência mesmo, você estar ali direto com o paciente, enfim, e temos a área central, de implementação de políticas, da gente avaliar muito a questão de epidemiologia nutricional. Então, a gente coletar, né, pegar esses dados que são desenvolvidos por profissionais na ponta, lá na assistência, e a gente pensa, caramba, a gente precisa, então, fazer determinado planejamento, ou precisamos implantar determinado programa naquela região para tentar, sei lá, aumentar a taxa de aleitamento materno exclusivo, né? Então, nutricionista em saúde coletiva, ele pode atuar em várias áreas, mas eu acabo destacando essas duas como principais, né? A questão de vigilância sanitária também entra aí. E na questão número 5, né, então na área de atuação número 5 do nutricionista, a gente tem um nutricionista na cadeia de produção, na indústria e no comércio de alimentos. Aqui a gente tem um nutricionista mais focado em questões de segurança alimentar, em segurança alimentar mesmo. Temos também nutricionistas, principalmente em multinacionais, né, tanto na parte de desenvolvimento de produtos, então, desenvolvimento de componentes, como vai ser o novo biscoito que vai sair, qual vai ser o tipo de jogada de marketing que a gente vai colocar nesse biscoito, qual vai ser o tipo de farinha para a gente conseguir colocar no rótulo e vender mais. Então, tem todo um direcionamento, né, uma visão voltada para essa área de vendas, de marketing, que é bastante interessante também. Então, desde essa parte do desenvolvimento de produtos, até a parte de cozinha experimental, e até chegar lá no representante, né? Que esse representante comercial, nutricionista, normalmente ele acaba sendo direcionado para outros profissionais de saúde, não só outros nutricionistas, mas ele acaba visitando alguns médicos, por exemplo, né, dentro da área de atuação, dentro dos produtos que ele precisa promover, tá? E em relação à nutrição no ensino, na pesquisa e na extensão, que é a nossa sexta área, eu sou suspeita para falar. Como a Janaína falou, eu sou docente, sou pesquisadora e eu coordeno hoje um curso de graduação. Então, a gente tem um foco bem importante aqui, uma responsabilidade também muito grande, quando a gente pensa na formação de novos nutricionistas, né? A formação de qualidade que acabe enfim, abarcando a visão mais ampla, né, que o nutricionista deve ter de todas essas áreas de atuação. Pode passar, por favor, Janaína? Então, eu coloquei aqui só para ilustrar para vocês, né? Então, a gente tem dentro, por exemplo, do escopo da nutrição clínica, tanto nutrição clínica a nível hospitalar, e aí dentro do hospital a gente ainda consegue afunilar um pouquinho mais se o nutricionista é focado em enfermaria, às vezes o próprio hospital tem ambulatório, então o nutricionista se volta para o ambulatório, ou nutricionista voltado para unidades de tratamento intensivo, né? Que a gente chama de UTI, de uma forma comum. Tá? Além disso, a gente tem nutricionistas em clínicas, né, sendo responsável, por exemplo, por toda a assistência nutricional de instituições de longa permanência para idosos,
temos nutricionistas focados em consultório. Na alimentação coletiva, a gente lembra muito da questão, né, não só de fazer a gestão de uma unidade de alimentação e nutrição, ficar preocupado com todas essas questões de legislação também, enfim, higiene, enfim, todos esses componentes, né, que abarcam a segurança alimentar, mas também é um ponto, assim, muito, muito, muito legal da gente inserir de uma forma frequente estratégias, né, atividades de educação alimentar e nutricional. Então, vou dar um exemplo dessa foto, né, para pontuar uma situação que aconteceu comigo quando eu era estagiária, né, que foi onde eu atuei, né, dentro dessa área da nutrição e alimentação coletiva, e eu gosto muito de dar esse exemplo, assim, a nutricionista preceptora, ela fez uma das atividades que me chamou muita atenção, que em cada dia da semana ela ficava ela colocava o refeitório todo, por exemplo, com bexigas, né, com todos os enfeites da mesa, com todos os enfeites no mural, por exemplo, da coloração vermelha, e aí ela falava sobre carboidrato. Então, naquele dia, a gente tinha opções de carboidrato variadas, com plaquinhas explicando qual tipo de carboidrato que tinha ali, se era legal ou não, quais eram os benefícios para o corpo. No outro dia era só proteína, no outro dia era só gordura. E aí no último dia era tudo completamente colorido. Então, só com essas atividades, né, o impacto nas escolhas alimentares depois das pessoas que acabavam frequentando esse refeitório dentro da instituição foi grande, assim, teve uma redução abrupta das escolhas em relação às preparações fritas, por exemplo, né? Então, eu trouxe esse exemplo só para mostrar a vocês que sim, o nutricionista em outras áreas de atuação, ele tem como fazer educação alimentar e nutricional e ter um impacto na qualidade de vida da população, tá? Aqui, saúde coletiva, eu trouxe para ilustrar, né, uma nutricionista fazendo um atendimento, enfim, ou um treinamento com agentes comunitários de saúde, que acontece muito também, por exemplo, do nutricionista sinalizar que o agente de saúde ele tem que ter esse olhar, por exemplo, focado para desnutrição infantil, ou focado para desnutrição voltada para o público geriátrico, e a gente tem essas áreas de atuação. Quando esse agente acaba identificando, por exemplo, um paciente, aí ele acaba indo até o nutricionista numa consulta agendada, ou o próprio nutricionista acaba indo também na residência do paciente, né? Bom, a gente tem aqui também, nessa parte de baixo, né, a questão de docência. Então, como eu falei, dentro da área de docência, você pode dar aula em cursos, você pode dar aula em graduação, em pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, né? Lato sensu seriam as especializações, estrito sensu a gente tem mestrado e doutorado. Além disso, dentro dessa área de docência, como a gente já viu, o nutricionista ele pode fazer área de pesquisa, que não necessariamente tem que ser coleta de dados, né? Pode trabalhar com um banco. Existem vários bancos hoje disponibilizados, enfim, na internet, tem como você trabalhar com essa vertente também, com essa ótica de epidemiologia, né? Dentro da indústria de alimentos, eu coloquei a foto para exemplificar, então o nutricionista ele tem um papel primordial quando ele consegue garantir a qualidade desse produto em todos os seus aspectos. E a nutrição e esportes, né, que como eu falei, a gente pega desde desse paciente, desde esse cliente que só faz atividade de rotina, até esse cliente atleta de alguma categoria que precisa de um acompanhamento mais de perto. Tudo bem por aí, pessoal? Bom, e dadas essas áreas de atuação, o que a gente tem hoje, né? A alimentação coletiva e nutrição clínica ainda ganham quando a gente pega as áreas de atuação com maior número de nutricionistas atuantes. Depois a gente tem a saúde coletiva, que é mais voltada, então, para a área pública, a docência, e as outras áreas, elas vêm ainda com quantitativo mais baixinho, né? Pode passar, por favor.
E é o que eu queria discutir com vocês, eu já comentei, né, que dentro de uma área de atuação, você pode ter vários nichos, várias sub-áreas específicas. Eu até comentei sobre a saúde coletiva, sobre a nutrição hospitalar, mas dentro, por exemplo, da nutrição clínica, a nível de consultório, hoje nós temos nichos específicos. Então, tem nutricionistas específicos que eles acabam aprofundando o conhecimento neles. Então, antigamente, a gente via o quê? O nutricionista que acabava se especializando em nutrição clínica, no geral. Hoje a gente já vê um movimento de nutricionistas que acabam focando, por exemplo, em fertilidade em gestação. Então, são nutricionistas que atendem só esse público. Temos nutricionistas que atuam apenas com crianças e adolescentes, nutricionistas que atendem apenas emagrecimento. Temos até alguns nutricionistas que acabam ficando um pouco mais específicos, atendem apenas grandes emagrecimentos, né? Aquelas pessoas que, por exemplo, têm indicação de cirurgia bariátrica, então eles acabam atuando nesse sentido. Temos hoje também num crescente, né, o nicho de vegetarianismo, então o nutricionista ele é atuante nesse nicho de vegetarianismo e veganismo. Hoje a gente sabe que é um público que está crescendo bastante também. Então nós precisamos estar prontos, né, para conseguirmos atender esse público de uma maneira adequada, né, com qualidade de informações. Temos também nutricionistas que atuam apenas em oncologia, tá? Temos nutricionistas atuantes apenas em doenças renais, voltados para a parte de geriatria, né? Gerontologia, transtornos alimentares, que normalmente atua junto a uma equipe multidisciplinar, como é o caso da bariátrica, enfim. Isso não significa que, por exemplo, eu atuo com a área voltada para doenças crônicas. Então, eu posso pegar um paciente, por exemplo, que apresenta obesidade e apresenta doença renal, que ele é idoso e apresenta doença cardiovascular. Né? A gente tem essas pessoas que acabam fazendo que acabam tendo mais de uma condição clínica e nós precisamos saber tratar, tá? Mas o motivo, né, pelo qual o nutricionista ele acaba escolhendo um nicho de atuação é justamente para ele conseguir afunilar o público que chega para ele, ok? Mas nunca deixem de estudar como um todo, tá bom? Pode passar, por favor, Janaína. E aí, o que a gente tem aqui, pessoal? Em relação a... O que seria, então, importante do nutricionista desenvolver, né? Em termos de postura profissional, tá? Então, isso, na verdade, é até a recomendação do nosso Conselho Regional de Nutrição. Então, primeiro de tudo, a gente comenta, né, que o nutricionista precisa respeitar os seres humanos, precisa agir com ética profissional e sempre estar consciente da missão de promover a saúde e a qualidade de vida humana. O nosso objetivo, independente da nossa área de atuação, sempre vai ser a promoção da saúde, ok? Como segundo ponto bem importante da gente destacar, seria tornar-se apto e seguro a dialogar com qualquer outro profissional com bagagem técnica condizente com a profissão. O que significa isso? Para você debater com outro profissional, até visando, né, vislumbrando, ganhar realmente mais autoridade naquela equipe multidisciplinar, ou então ganhar visibilidade em uma determinada equipe que atua um paciente que chegou para você, a gente precisa ter bagagem técnica. Quando a gente fala, por exemplo, de um nutricionista que atua numa área voltada para a alimentação coletiva, também precisa de bagagem técnica. Então, para todas as áreas, a gente precisa ter todo esse conhecimento para a gente conseguir passar. E quando a gente pensa em passar esse conhecimento que a gente tem para um público leigo, a gente precisa adequar a nossa linguagem. Então, a gente tem essa bagagem técnica, né, mas a gente tem que adequar a nossa linguagem para o nosso público final, tá? A outra questão que a gente tem bem importante seria a questão... seria a questão do nutricionista inovar-se. Então, hoje o mercado espera um nutricionista empreendedor,
proativo, eu coloquei até isso em negrito, sublinhado, porque é muito, muito, muito importante que o profissional seja proativo, tá? Eu já trabalhei com gestão de equipes, enfim, com nutricionistas também, antes de vir para a coordenação acadêmica, e, de fato, faz toda a diferença você ter um profissional que tem essa proatividade, ok? Então, busquem por isso. São, na verdade, né, tudo isso que eu estou falando que o mercado de trabalho espera do nutricionista são coisas que você pode desenvolver. Principalmente você que ainda está durante a faculdade, né, ainda está na sua trajetória acadêmica, você tem tempo de desenvolver isso. E você que já se formou também consegue, obviamente, se adequar ao que o mercado observa hoje, né, como sendo um perfil de profissional adequado, enfim, para atuação, tá? Em relação a expandir o ramo de atuação, então, a gente pensar de uma forma mais ampla, a gente ter uma visão em relação à nossa atuação profissional, ok? Não, a gente não pode ficar estagnado em relação à nossa profissão. E aí, como último ponto, eu coloquei aqui para a gente se aperfeiçoar continuamente, tá? Então, poxa, eu já fiz a pós-graduação que eu gostaria, mas continua se aperfeiçoando, cursos de atualização, cursos de extensão, se for o caso de você querer ir para a área acadêmica, mestrado, doutorado acadêmicos, ou então até um mestrado profissional, temos hoje, né, com foco realmente na atuação, o importante é a gente não parar, tá? Pode passar, Janaína, por favor. Então, a gente tem essa palavra, né, de capacitar. Qual a importância do nutricionista de se capacitar hoje? Para ele conseguir se destacar realmente no mercado, né? Não é só ter um diploma ali no currículo, é realmente aprender com aquele curso que você está fazendo, é realmente ter o interesse de se desenvolver naquela área, tá? Então, quando a gente fala de capacitação profissional, a gente está falando de desenvolver novas habilidades, aprimorar outras que você já tenha e fomentar o crescimento dos profissionais em diversos aspectos. Ok? Então, quando eu estou falando de um nutricionista completo, eu estou falando de um nutricionista que tem um aperfeiçoamento constante, que ele consegue inovar dentro da área de atuação dele, tá? Que ele tem uma boa comunicação, e para o nutricionista, esse perfil de bom comunicador é essencial, também independente da área de atuação. Temos que ter também, né, um senso de liderança bem interessante. A gente viu que em diversos momentos a gente acaba atuando como gestor de equipe, gestor de algum setor, tá? E bom relacionamento interpessoal, ok, gente? E como eu comentei, assim, essa questão da importância da educação permanente, ela vale para todos os cursos da área da saúde, não é só da nutrição. Às vezes pode ser a nutrição, né? A nutrição, ela pode acabar apresentando uma velocidade como as coisas acabam tendo novidades, enfim, tendo inovação, um pouquinho mais acelerada essa velocidade em comparação a algumas outras profissões, mas todas elas têm que ter essa educação permanente, essa educação continuada. Eu espero muito que eu tenha conseguido passar, assim, um pouquinho, né, do que realmente o mercado espera desse profissional, para tentar estimular todos vocês a respeito dessa, enfim, de conseguirem se desenvolver realmente dentro da área de atuação. Pode passar, Janaína. Muito obrigada, pessoal. Eu coloquei aqui os contatos da Nutriv, tá? Quem tiver interesse em entrar em contato comigo, o meu Instagram é PCJ Nutricão, tá? Obrigada, Janaína.